simplesmente lamentável, né? Simplesmente tristíssimo, sem utilizar palavras de baixo calão, é difícil descrever, é difícil se referir ao que aconteceu numa casa de concerto, né, na Crocus, né, na periferia de Moscou, o ataque terrorista esse final de semana, né? Mas vamos lá, a gente tem que responder algumas perguntas agora. E a primeira é por que que isso aconteceu, né? Bom, apesar do foco não só das notícias, mas dos especialistas e dos estudiosos, está muito na guerra da Ucrânia e muito na guerra entre Israel e o Hamas, o Estado Islâmico não deixou de existir, o Estado Islâmico está aí, né? O Talibã não deixou de existir, o Talibã anda mais quieto um pouco, né? Mas o Estado Islâmico nunca deixou de existir. E o Estado Islâmico vem tentando fazer ataques terroristas no Ocidente, mas não tem tido muito sucesso, né? Por conta dos serviços de inteligência ocidentais terem sido capazes de entender, né, de perceber que os ataques iam acontecer e neutralizar os agentes né, e neutralizar os terroristas que iriam conduzir esses ataques, né? Mas se a gente olhar para o Oriente Médio, por exemplo, esses caras que atacaram Moscou, né, do Estado Islâmico, eles são de um grupo chamado ISIS-K. O ISIS nunca parou de funcionar, nunca parou de tentar fazer ato terrorista, e o fato de no Ocidente não estar tendo muito atentado terrorista, quase não tem, é por conta da competência dos serviços de inteligência, né, que estão conseguindo prever, que estão conseguindo neutralizar esses ataques terroristas. Mas isso não significa que no próprio Oriente Médio eles não continuem. Por exemplo, esse grupo terrorista que organizou o ataque em Moscou, que é chamado de ISIS-K, o K é da região de onde eles vêm, chama Khorasan, né? Então é ISIS-K por causa dessa região, é uma região que fica entre o Turcomenistão, o Afeganistão e o Iraque. Esses caras são os mata-talibã, eles matam os talibãs, eles são super ferozes, né? Eles, por exemplo, desecraram o túmulo de um dos ex-comandantes da Guarda Revolucionária do Irã. Eles estão matando, no Afeganistão, eles estão matando outros islamistas, outros islâmicos sunitas. Como eu já disse, eles matam os talibãs e tal. Então quer dizer que eles não pararam de tentar fazer terrorismo, simplesmente eles não estão conseguindo, né? E se a gente olhar os documentos militares da Rússia, não necessariamente a última versão do Conselho de Segurança, mas se a gente olhar a própria doutrina militar, a gente olhar outros documentos e se a gente olhar discussões internas, né, militares da Rússia, o Islã radical sempre foi considerado a maior ameaça, né? O maior perigo para a Rússia, e muito mais do que agora, muito mais do que essa retórica agora de dizer que o Ocidente é a maior ameaça para a Rússia. A Rússia sempre considerou o Islã radicalizado. E a Rússia, né, eu acredito que no Brasil poucas pessoas saibam disso, mas a Rússia tem muito islâmico na Rússia, né? E o nível de radicalização é muito alto, porque a Rússia não é um país unificado como o Brasil. No Brasil existe um sentimento de união e um sentimento, né, de união, de unificação, somos todos brasileiros, né? Que na Rússia necessariamente não tem, porque sobretudo se vai para a parte mais da Ásia, né? Então pega, por exemplo, tem a própria Chechênia, por exemplo. A Chechênia agora está pacificada, mas teve duas guerras horríveis nos anos 90, né? Ela está pacificada agora por causa do Kadyrov e tal. Mas, por exemplo, o Daguestão não está pacificado. Tem outros bolsões de Islã radical na Rússia que estão muito longe de estarem pacificados e, da mesma forma, também muito longe de quererem fazer parte da Rússia. Eles querem a independência, né? E nessas regiões está tendo um sentimento, também por conta da guerra na Ucrânia, está tendo um sentimento crescente de injustiça, porque muita gente dessas regiões é que estão sendo mandados para o fronte.
Os russos étnicos, né, que são mais na Europa, né, então seria a região de São Petersburgo, a região de Moscou, que é onde há uma elite bem educada, né, uma classe média estabelecida, esses não têm sido mandados para o fronte. Quem está sendo mandado para o fronte é o pessoal mais pobre, é o pessoal de periferia, o pessoal que mora nessas repúblicas afastadas, que algumas, né, não são islâmicas, outras são islâmicas, então tem um ressentimento. E daí, por conta da guerra, o que acontece? Por conta da guerra, os serviços de segurança estão muito ocupados com a guerra em si. O FSB, o SVR, estão todos ocupados com a guerra, não é? Então, nesse sentido, não tem cabimento pensar em teoria da conspiração, que isso, que aquilo, que foi organizado por não sei quem e tal, porque foi uma falha dos órgãos, né, de segurança que não prestaram atenção nisso. E na Rússia, daí, isso vem da União Soviética, né? Tem muita gente na América Latina que imagina que a União Soviética tudo funcionava direitinho, era tudo competente, não sei o que. Eu preciso fazer um vídeo explicando como que eram as coisas na União Soviética de verdade, porque era muito longe disso, né? Um dos maiores exemplos que dizem na América Latina, dizem no Brasil, que eu já ouvi, é que o serviço de saúde era o melhor do mundo. Sim, era o melhor do mundo se você tivesse dinheiro para pagar o médico, né? Tem a expressão, inclusive em russo, né, que coloca o dinheiro no envelope, que você tem que dar um envelope para o médico, que senão você não é atendido, né? Tem que dar o presente, tem que dar um envelope para os enfermeiros e tal, né? Mas bom, isso fica para outro vídeo. Mas existe um sistema que está enraizado na própria Rússia e que vem da União Soviética, que é um sistema da mentira. Como assim um sistema da mentira? Eu não estou dizendo que as pessoas são mentirosas, longe de mim, mas o que acontece é o seguinte, é um sistema de que um faz uma bobagem, eu queria usar uma outra palavra, mas no vídeo não vou falar palavrão, que um faz uma coisa errada, e daí, ao invés de admitir que fez uma coisa errada, e daí então vamos melhorar, não sei o que e tal, acaba virando uma série de acobertamentos por cascata que na hora que chega lá no alto, na hora que chega num cara que é patrão mesmo, tipo Putin, ele é informado, por exemplo, com mentiras, que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem, porque tá todo mundo cobrindo o rabo do outro. Porque todo mundo fez incompetência, todo mundo fez bobagem, ou então não fez o trabalho direito como tinha que fazer e tal. Isso era super característico na União Soviética e na Rússia continua sendo característico também. Então, agora o que está acontecendo é que, sim, os terroristas conseguiram atravessar Moscou, andar por Moscou em um carro com placa fria, né, com a placa que não era do carro. Moscou tem milhares de câmeras seguindo o tráfico, os caras não foram pegos. A Rússia está de tal forma que se você falar alguma coisa contra a guerra, né, se você falar a guerra, né, você já é preso quase que imediatamente, e os caras deixaram passar um negócio desse. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema. E daí, qual é a reação? Como tem essa reação em cadeia, tem que achar um culpado. Obviamente que jamais vão aceitar que o culpado sejam eles mesmos, porque daí, então, fica feio o negócio. Então tem que culpar alguém. É muito conveniente, daí tem uma escolha, que na verdade é meio uma escolha entre o caldeirão e a espada, né? Por quê? Porque a escolha está sendo feita agora, né? E a escolha é culpar o Ocidente e a Ucrânia, mas ainda o Ocidente avisou no começo de março, há 3 semanas atrás, que ia ter esse problema. E na Ucrânia não interessa ter um ataque terrorista, porque a Ucrânia, imagine, se a Ucrânia organiza um ataque terrorista, perde o apoio de todo o mundo ocidental, que é quem basicamente está apoiando a Ucrânia contra a guerra na Rússia. Imagine uma coisa dessa. Por outro lado, se a Rússia admite a falha do serviço de segurança, fica muito mal para o governo, fica muito mal para o próprio Putin, porque o Putin, ele foi chefe do FSB, né? Muitas pessoas
em torno dele são desse grupo, né, dos Siloviki, né? Então não pode admitir exatamente que houve uma falha de inteligência tão grande assim, né? Mas essa narrativa serve a dois propósitos, né? Eu fiz um vídeo curto recentemente, né, explicando, né, que o Shoigu ele disse que vai aumentar, né, a quantidade de soldados, né, porque tá ampliando as suas armadas, né, está criando novos batalhões, está criando novas divisões, né, então precisa de mais gente, né. E por conta disso tem que mobilizar as pessoas. Sem mobilização não é possível conseguir esse nível de gente, né? E esse atentado terrorista, e não vamos entrar em teoria da conspiração, eu não acredito nas teorias de conspiração que estão dizendo que isso foi obra dos próprios serviços de segurança da Rússia. Eu não acredito nisso e nem vamos começar com essas teorias da conspiração, porque são absurdas demais, né? Mas se formou uma situação que é conveniente acusar a Ucrânia, porque a Ucrânia é o foco principal, né, da Rússia agora. A Ucrânia é o grande problema estratégico da Rússia. Então, para mobilizar a sociedade, agora o governo russo está desenvolvendo a narrativa que foi a Ucrânia, com o apoio do Ocidente, mobiliza a sociedade, consegue, então, daí chamar as pessoas para irem obrigatoriamente, né, para se alistarem obrigatoriamente, né, para convocar, né, fazer um processo de convocação amplo, geral e restrito. Não sei se vai ser assim tão amplo, tão geral e tão irrestrito, mas um processo de convocação grande. E daí, na esperança que a sociedade vai apoiar, porque o país está em guerra, ataque terrorista, né, contra o país. Só que, por isso que eu disse que é uma escolha muito complicada, porque, primeiro, o certo seria o quê? O certo seria atacar o ISIS-K. O certo seria dar um fim nesses caras. Só que, para fazer isso, tem que tirar força da Ucrânia. Ou, se não tirar força da Ucrânia, teria então que pegar essas novas forças que iriam ser utilizadas na Ucrânia e atacar os caras do ISIS-K, em uma região que é extremamente ingrata, né? Onde os russos, inclusive, já estiveram, né? Porque essa região parte do Afeganistão, né? E parte do Turcomenistão e do Iraque, né? Então é uma região terrível, né? Muito difícil. Mas isso faz com que o governo russo perca credibilidade, inclusive nos olhos dos próprios terroristas, né? Porque fica um negócio assim, quer dizer que a gente ataca os caras não fazem nada contra a gente, né? Apesar que os caras que fizeram o atentado, eles estão levando sapeca iaiá, que é nível russo, né? Um teve a orelha cortada e teve que comer a própria orelha, né? Comeu a própria orelha, olha isso. E o cara que cortou a orelha já estava leiloando a faca no tipo um Mercado Livre da Rússia. O outro cara é um que tem 20 e poucos anos, né? Ele foi levado para o tribunal, ele apanhou tanto que ele levou tanta porrada que ele foi numa UTI imóvel, montaram meio que uma UTI imóvel para ele no tribunal lá, para ele testemunhar. O outro cara lá tá desfigurado completamente, quer dizer, os caras que foram presos já, esses estão levando um couro violento, né? Mas a questão mas tem que responder, né, o grupo que organizou. Isso faz com que a Rússia perca a própria credibilidade de ser brutal contra seus inimigos, né? Agora, por outro lado, vendo-se como está a questão da força do teatro de guerra da Ucrânia, também não está favorável, né? E quanto mais, não está favorável para nenhum lado, na verdade, né? Está meio empatado ali, não está se movendo há meses, né? E daí botar mais população ainda, né? Pegar mais gente da população, treinar e jogar, porque aquilo ali está um moedor de carne, né? Essa gente vai morrer toda, provavelmente, né? Ou voltar aleijado, né? Em russo chama samovar, né? São os caras que voltam sem braço e sem pernas, é só o
o dorso, né, e a cabeça, né? A quantidade de samovares e tal, né, já tem bastante, né? E isso também se reflete no processo de desenvolvimento do próprio país depois, né? Porque é menos gente disponível para trabalhar. Quanto mais gente fica aleijada, quanto mais gente morre no campo de batalha, menos gente para trabalhar depois para reconstruir o país, né? Então, de qualquer maneira, é uma situação terrível, né? E se a resposta, né, for, mas já está claro que não será, mas se a resposta for mandar as tropas, tirar a tropa da Ucrânia e mandar recurso para fazer guerra contra esses caras, vai abrir duas frentes de batalha, né? E duas frentes de batalha, a Rússia não tem condições de sustentar. Já está difícil sustentar a Ucrânia, então sustentar mais um fronte, mais uma frente de batalha, fica mais complicado ainda. Então é uma escolha muito, muito difícil, né, para o governo russo e de qualquer maneira esse atentado terrorista, por um lado, apesar da ideia que vai ser mais fácil mobilizar gente, né, para criar novas tropas, que vai ser mais fácil mobilizar a sociedade. O Putin tinha acabado de ganhar a eleição, né? Ele acabou de ganhar a eleição, né? Ele não depende mais ele não precisava disso, né, para simplesmente assinar um papel e dizer que ia aumentar o nível de recrutamento, não era necessário, né? Então também essa teoria de conspiração, de novo, né, que os próprios serviços russos fizeram, também não tem cabimento. E de qualquer maneira é muito mal para a Rússia, fica uma situação muito difícil. Mas agora que está mais ou menos claro que o Putin escolheu dizer que o governo escolheu, né? O Putin escolheu, o governo escolheu dizer que foi a Ucrânia que fez o atentado, né? Que é responsável pelo atentado em colaboração com os grupos extremistas, né? E agora está ficando meio engraçada a retórica russa, a narrativa russa, porque a Ucrânia agora é um país radical islâmico governado por um presidente judeu e é um país neofascista, né? Quer dizer, está ficando cada vez mais complicado ideologicamente esse negócio. Então, essa semana a gente tem que ver como que essas coisas vão se desenrolar. Eu vou deixando vocês informados. Uma boa segunda, uma excelente semana e aquele abraço.